Você já teve aquela sensação de que o Google está ouvindo o áudio do seu celular? Vou te explicar melhor. Sabe quando você decidiu que você queria comprar alguma coisa, sei lá, uma camiseta? Fala, poxa, eu quero comprar aquela camiseta do Flamengo. E aí, de repente, começa a aparecer na sua timeline anúncios de camiseta do Flamengo. Você já teve essa sensação? Então, é sobre esse tipo de sabedoria que eu quero conversar contigo hoje nesse Ciência dos Dados na Prática. Vamos embora? Então vamos lá, seja muito bem-vindo a mais um Ciência dos Dados na Prática. Beleza, o que a gente vai fazer hoje, Eduardo? Cara, hoje eu vou falar sobre um negócio muito bacana. É um tal de agrupamento por similaridade, mais conhecido como clusterização. Simples assim, clusterização, beleza pura? Eduardo, mas que raios é esse negócio de clusterização, Eduardo? Vamos embora. Cara, eu vou falar um pouquinho na teoria o que é clusterização. Na teoria, clusterização nada mais é do que o cálculo de distância entre elementos. Então, pense aí em você, sua pessoa. Você tem uma certa distância do seu irmão, por exemplo, beleza? Você tem uma certa distância do seu namorado, da sua namorada. Essa distância, ela nada mais é do que uma característica que você tem que é próxima a essa outra pessoa, beleza? Características. Então, imagine aqui, você está nesse grupinho verdinho aqui, beleza? Imagine que você está bem aqui no centro dessa bolinha verdinha. Um pouquinho para a direita está a sua namorada. O que significa isso? É que ela está mais ou menos no mesmo grupo aqui que você. Tá, tudo bem, mas o que significa isso, Eduardo? É que vocês têm características parecidas para esse caso específico, beleza? Vou entrar em detalhe, fique tranquilo, beleza? Tá bom, mas você percebe aqui que existe distância de uma bolinha para outra? Eu estou bem aqui em cima, ó, tem essa bolinha e tem essa bolinha. Como é que é calculada essa distância aqui, Eduardo? Por meio de uma fórmula, tá? Pode ser calculado pela distância euclidiana, que tem uma fórmula específica, tá? E também tem outras distâncias, como a Minkowski, Manhattan, tem várias distâncias que eu consigo lembrar aqui, pelo menos dessas três aqui, euclidiana, Manhattan, Minkowski, deve ter mais, e elas nada mais, nada menos do que são formas de calcular uma distância entre dois pontinhos no grafo, por exemplo, beleza? Simples, é uma forma que o algoritmo tem de calcular a similaridade entre duas pessoas, por exemplo, beleza? Beleza, Eduardo, mas vamos mais, detalha mais um pouquinho o que é essa clusterização aí, Eduardo. Você, um pouquinho mais específico. Vou falar agora do Facebook, beleza? Do Instagram, vai lá. Facebook, Instagram, você é esse carinha luminoso aqui, beleza? Você é esse carinha luminoso aqui. E você tem conexão com essa pessoa que está aqui, tá vendo? Você tem uma arestazinha aqui, uma linhazinha, é uma conexão que você tem com essa pessoa. E essa pessoa tem conexão com essa outra pessoa aqui e com essa outra pessoa aqui. Mas essas outras duas pessoas, elas não têm conexão com você. O que o Facebook faz? Não sei se você já teve aquela sensação também de estar assim, o seu amigo aqui curtiu esse artigo aqui, ou o seu amigo aqui passou a seguir essa pessoa aqui. Que ele está querendo fazer? Ele está querendo te induzir a seguir essa pessoa, a ler o que essa pessoa aqui está lendo. Você percebe como que a distância euclidiana, a distância matemática entre os elementos, ela está sendo utilizada? Beleza? Fica comigo que você vai ver uma aplicação prática disso agora, beleza? Eu quero que você vá masterizando essa ideia até na hora da gente pôr a mão na massa, beleza? Então vamos embora. Beleza. Cara, um pouco mais de detalhe. Para que isso é utilizado, Eduardo? Para que o Facebook quer que eu siga esse carinha aqui? E para que o Facebook quer que eu siga esse outro carinha aqui? Cara, simples. Por quê? Eu vou pegar um exemplo do Netflix, beleza? Imagina que você tá lá assistindo Game of Thrones. Aí você tá lá assistindo Game of Thrones. E aí, depois que você assistiu Game of Thrones, você aparece uma propagandazinha dos Vikings, beleza? Aí aparece lá uma propagandazinha dos Vikings, dizendo assim: olha, essa série parece com a série que você assistiu, parece com Game of Thrones. O que o Netflix ganha com isso? Cara, o Netflix, ele recebe assinatura, beleza? Você foi lá e pagou a assinatura para assistir as séries e os filmes do Netflix, beleza? Então, beleza. Aí você foi lá e começou a assistir os Vikings, beleza? Olha que interessante, o Netflix, ela vende para os clientes dela, no caso, os produtores de Vikings, os produtores de Game of Thrones, uma certa quantidade de visualizações, beleza?
eles vendem para essa empresa, melhor, as empresas compram do Netflix a quantidade de visualização. E como que o Netflix paga esse serviço? Recomendando para que as pessoas assistam. Então, você foi lá e assistiu Vikings? Por quê? Porque o Netflix te induziu a ver o Vikings. Você percebe o tanto que sistemas de clusterização funcionam e como que ele pode ser monetizado? Essas grandes empresas usam muito isso. Vou te dar um outro exemplo aqui, a Amazon. A Amazon, eu gosto muito de ler. E eu compro um livro, de repente aparece, olha, pessoas que compraram esse livro, comprou esse livro aqui também. O que a Amazon está fazendo? A mesma coisa. Ela simplesmente está fazendo com que eu leia alguns livros, porque a pessoa que colocou aquele livro lá, ela fez um certo tipo de marketing, ela pagou a Amazon para que a Amazon fizesse a distribuição desses conteúdos, beleza? Esse é um exemplo, mas a Amazon poderia simplesmente querer que você ficasse mais tempo na plataforma e conhecesse outros livros e comprasse outros livros. Então ela pode simplesmente recomendar para você livros que são parecidos com aqueles outros livros que você já leu. Percebe como a distância matemática vai aproximando a gente vai aproximando os objetivos de cada uma das empresas? E como que isso funciona, Eduardo? Cara, a gente é muito previsível. Essa é a real. A gente é muito previsível. Então, se eu hoje gosto de livro, é muito difícil que amanhã eu não goste de livro. E todo esse big data de informação, ele acaba gerando muito valor para as empresas, porque as empresas sabem exatamente o que que elas têm que me oferecer para que eu compre aquele produto. É simples assim, galera. Tem mais exemplo? Tem submarino. Você tá lá no submarino, aí você olhou, sei lá, uma piscina uma piscina de bolinha. E aí você foi lá e clicou, curtiu a piscina de bolinha. Quando pensa que não, eles já estão te oferecendo pula-pula, já estão te oferecendo escorregador. Cara, é desse jeito. Por quê? Porque se eu gosto desses tipos de brinquedos de criança, eu posso gostar de outros brinquedos de criança também. Isso significa que eu tenho filho e que meu filho pode querer, e eu posso querer comprar mais brinquedos para meu filho. Você entende o poder desse negócio de clusterização? É o que essas grandes empresas se utilizam, galera. É exatamente isso que eu vou mostrar para você funcionando, beleza? Uma forma de você clusterizar, agrupar pessoas para propósitos específicos, como esse que eu acabei de mostrar para você, que é o do marketing, beleza pura? Beleza. Tá, Eduardo, que algoritmo a gente vai usar? Cara, a gente vai usar esse algoritmo aqui, chamado K-means, beleza? K-means, você vai ver a gente usando ele, é bem simples, beleza? Com o K-means, a gente não usa dados históricos de saída. Por quê, Eduardo? Porque nós não conhecemos a saída, beleza? Tá bom, Eduardo, mas o que você quis dizer com isso tudo, Eduardo? Cara, eu estou falando de um negócio chamado aprendizagem não supervisionada. Em machine learning, em aprendizagem de máquina, a gente tem... Tá, eu vou resumir. Tem 3 tipos de aprendizagem de máquina, tá bom? A gente tem aprendizagem supervisionada, não supervisionada e por reforço, beleza? A supervisionada, a aprendizagem de máquina supervisionada é quando você tem os dados de saída. Então, por exemplo, eu sou um cliente do banco e eu sempre fui adimplente, beleza? A minha saída, finge que a label ali, a variável target, é se eu fui sempre adimplente ou se eu já inadimpli, beleza? Se eu sou caloteiro ou se eu não sou caloteiro, beleza? Então tá bom, essa é a variável target. A empresa ou o banco, ele tem essa informação minha. Ele sabe se eu atrasei alguma vez ou se eu não atrasei. Então, o que que acontece? Quando eu vou desenvolver algum modelo de previsão de inadimplência, o que que vai acontecer? Se eu utilizar uma técnica de aprendizagem supervisionada, eu tenho que separar um grupo de dados de teste, já com as informações se atrasou ou não, para que, quando o algoritmo estiver pronto, eu vou lá, levo essa galera aqui para ver se o algoritmo está acertando ou não. Entendeu? Essa é a aprendizagem supervisionada. Só que na aprendizagem não supervisionada, que é o segundo tipo, a gente não tem esses dados de saída, sabe por quê? Porque eles não existem. Eu tenho só várias características e eu quero agrupar essas pessoas de acordo com essas características. É simples assim, eu estou querendo só juntar pessoas em um grupo de similaridade, beleza? É só isso. Por quê? Porque eu quero oferecer coisas direcionadas para aquele grupo de pessoas. Vou voltar ao exemplo aqui. Eu tenho filhos e eu queria comprar uma piscina de bolinha e eu estou categorizado aqui como pai, como pessoa que tem filhos, como pessoa que compra brinquedo de criança. E aí, se eu tenho essa característica, na clusterização, eu estou dentro de um grupo com outras pessoas parecidas com as minhas características e que podem ter a mesma vontade de comprar esses brinquedos de criança.
Percebe o poder dessa parada, velho? Por isso que essas empresas investem muito em ciência de dados e você tá muito esperto em ficar ligado em ciência de dados, porque isso é o futuro, galera. Eu costumo dizer que daqui uns dias a gente vai estar gerando dados até. Na verdade, a gente já está gerando, até a nossa geladeira gera dado, cara. Até a nossa geladeira gera dado. Então, daqui um pouco, é tanto dado, que, cara, só quem sabe mexer com ciência de dados é que vai ter condições de fazer análise de dados. Por quê? Porque o Excel não dá conta disso, não, galera. O Access não dá conta, não. Beleza? Então é para isso que eu tô te ensinando aqui, tá bom? Brincadeiras à parte, é para isso que eu tô te ensinando, para que você seja um cientista de dados reconhecido. Vamos embora? Beleza? Entendeu o que é aprendizagem supervisionada, não supervisionada? Agora eu vou passar para outra, que é a terceira, que é aprendizagem por reforço. Então, essa é um pouco mais complicada, a gente geralmente não está estudando muito isso, estuda isso em inteligência artificial. Vou dar um exemplo. Imagina carro autônomo. O carro autônomo tá lá, foi andando sozinho, pum, pulou o quebra-mola, beleza? O que aconteceu? Ele pulou o quebra-mola e aí automaticamente ele alimentou o seu próprio algoritmo dizendo: opa, quando eu ver um quebra-mola da próxima vez, eu não posso pular, eu tenho que desacelerar, passar devagar e acelerar de novo. Entendeu o que é aprendizagem por reforço? Esses são os 3 tipos de aprendizagem de máquina, beleza? E existem outros, mas, cara, fica comigo nesses 3 aqui, que se você souber esses 3, você sabe 90%. Fechou? Vamos embora? Então vamos embora. Eduardo, para quê? Quais os benefícios de saber esse negócio de clusterização, de agrupamento, de k-means? O que eu vou ganhar com isso, Eduardo? Cara, eu trouxe aqui 5, beleza? Pode ser usado para oferta de produtos e serviços, como eu dei o exemplo agora há pouco dos brinquedos de criança. Campanhas de marketing direcionada, Google e Facebook. Você sabia que você está assistindo esse vídeo? Certamente eu usei o algoritmo do Google ou do Facebook para te achar. Como? Eu falei, cara, sabe essa galera aqui que está aprendendo com os meus vídeos? Então, vai lá Facebook, vai lá Google e ache pessoas parecidas com ela. Por quê? Porque eu posso ajudar elas também. E aí eu fui lá e fiz o marketing nessas 2 ferramentas. Então, provavelmente, se você está assistindo esse vídeo e você viu alguma mensagem para que você assistisse esse vídeo, certamente você acabou de se utilizar desse segundo benefício aí. E o Google e o Facebook te achou para você aprender essa parada e também usar isso. Beleza? Vamos embora? Então, beleza. Maiores taxas de recomendação e, consequentemente, maiores receitas. É claro, se você está mostrando para mais pessoas que têm interesse, é muito mais fácil da pessoa comprar, porque ela já tem interesse. Beleza pura? Beleza. Maior satisfação do cliente. Então, pensa lá, você estava no banco e aí você acabou de ter um filho e aí de repente você recebe uma mensagem lá, pum, faça um seguro de vida, tal, para o seu filho, um seguro faculdade. Cara, não é muito mais assertivo? Já pensou se você oferecesse para uma pessoa que não tem nem filho um seguro de faculdade? Ou seja, essa parada é muito mais fera e o cara vai ficar muito mais satisfeito, porque o benefício vai vir exatamente na hora que ele precisava. Fala, puxa, o cara sabe que eu tenho filho, olha que interessante. Galera, não tô brincando não, isso é usado, beleza? Isso é muito usado. Experiência do cliente, sensação de identidade. O cara se sente, ele fala, putz, que massa, nossa, os caras já sabem até o que eu quero ver, ó. Cara, é desse jeito. Por isso que eu comecei ali com a fotinha no início ali. Como é que o Google sabia disso? É porque nada, o Google sabe muita coisa. E eu usei aquela brincadeira assim, não sei se você já teve essa sensação de do Google já tá ouvindo algumas coisas no seu celular, é porque, cara, pode não ser claro ainda, mas certamente se o Google faz e você autoriza gravação de áudio, hoje em dia com PLN, galera, processamento de linguagem natural e inteligência artificial, é possível a gente fazer sim modelos que a gente busca as informações em áudio, converta em texto, pegue o sentido daquele texto, qual é a necessidade daquele texto e gere ações específicas. Isso é real, galera, não é ficção científica não, beleza? Isso existe. Então, se alguma coisa do tipo está acontecendo, cara, não é de se surpreender que o Google já esteja utilizando isso, Google e Facebook, beleza? Então, vamos embora, galera. É só teoria, Eduardo? Claro que não. Vamos embora para a prática. Vamos hoje pro Python, galera. Hoje a gente vai de Jupyter, beleza? De Jupyter não, de Google Colab. Vamos embora. Então vamos lá, galera. Então estamos aqui no Google Colab, olha lá, K-means, classificação por grupos, ou mais conhecido como clusterização, beleza? Então, antes de mais nada, esse script eu estou disponibilizando para você no grupo, no nosso canal, no Telegram, beleza? Então, se você quiser receber esse script e os datasets que eu sempre disponibilizo para a galera do Ciência dos Dados na prática, é só entrar no nosso canal no Telegram. Onde que está esse canal, Eduardo? Se você está no YouTube, está aqui na descrição.
beleza? Do vídeo, você clica lá e entra no nosso canal e pega esse script. Se não, lá no portal cienciadosdados.com, você rola a página para baixo e aí você vai ver lá o canalzinho no Telegram, é só clicar no botão e ir para a galera. Tem todos os scripts de todas as aulas que a gente tem semanalmente, pontualmente, toda semana, há mais de 20 semanas, a gente tem uma aula do Ciência dos Dados na prática e eu disponibilizo para você lá tanto os scripts quanto os datasets. Beleza pura? Então vamos embora? Beleza, vamos embora. Ciência dos dados, machine learning, galera, vamos embora. Classificando clientes nos respectivos grupos, clusters, beleza? É isso, esse é o sentido que eu quero trazer nessa aula para você hoje, beleza? Vou falar do tal do algoritmo que faz essa parada toda. Tem outros algoritmos? Sim. Existem algoritmos mais sofisticados? Existem. Mas hoje eu quero mostrar um que é tão simples e que pode ser de muita valia para você aí na sua empresa, beleza? Você pode utilizar isso aí, cara, e você vai ter um sucesso danado. Vamos embora? K-means, um algoritmo de aprendizagem não supervisionada. O que é isso, Eduardo? Quando a gente não sabe qual é a saída, a gente quer criar grupos de similaridade, beleza? Então, é um tipo de aprendizagem não supervisionada, não tem o dado de teste lá, a gente não vai fazer o dado de teste, tudo bem? Existem outras métricas para se fazer a avaliação do modelo, a gente fala sobre isso mais à frente, beleza? Então tá bom. Beleza, Eduardo. Vamos começar aqui então e vamos iniciar o nosso trabalho agora, fazendo esse trabalho aqui de importação, beleza? Como é que vai ser essa parada, Eduardo? Me explica aí. Cara, seguinte, eu trouxe 5 importações aqui para você. A primeira é que a gente sempre vai usar aquele amigo nosso Pandas, que a gente vai fazer o data frame do Pandas, que é o nosso algoritmo não, nosso pacote de manipulação de dados. É o melhor pacote de manipulação de dados do Python para mim, beleza? É o Pandas. Vou dar um nome aqui para ele, um alias, tá? Só um nomezinho, um apelido de PD, porque aí depois eu chamo a função pd. Beleza? Em vez de ficar escrevendo pandas. Tudo bem? Simples assim. Vou chamar o scikit-learn, por quê? Porque dentro do scikit-learn ele tem um negócio chamado datasets. O que é esse datasets? Ele tem uma porrada de dataset lá dentro para a gente utilizar para fazer os nossos estudos. E o que eu vou fazer? Eu vou utilizar um dataset simples aqui chamado Iris, beleza? E como é que você importa? Eu tenho que chamar o load Iris, que é para carregar o dataset Iris, beleza? Que é um dataset muito famoso, cara. É um dataset, cara, tem quase 100 anos esse dataset que ele é utilizado, que ele é assim, ele tem 4 colunas de descrição de características de plantas. Então eu tenho lá 3 tipos de planta, setosa, virgínica e eu esqueci o outro nome lá, a gente vai abrir e vai ver aqui junto, beleza? São 3 tipos de planta. E aí, para cada planta, eu tenho 4 características que eu vou analisar. Uma é a raiz, outra é o caule, outra é a folha, outra é o cheiro, sei lá, eu não lembro o que é, mas são 4 características, beleza? Dadas essas 4 características, o algoritmo processa essas informações e aí ele joga em grupos diferentes. Ele uma hora vai jogar no grupo na cetosa, na virgínica e outro na outro nome que eu esqueci, tudo bem? Então ele separa os grupos bonitinho de acordo com as características de entrada. É isso que o algoritmo faz, beleza pura? Então tá bom, Eduardo, vamos embora. Vou utilizar o próprio k-means do scikit-learn, que está dentro do cluster, tudo bem? Eu vou chamar o k-means, beleza? Eu vou importar o k-means que está dentro do cluster e que está dentro do pacote de scikit-learn, beleza pura? E vou utilizar o PCA. O que é o PCA, Eduardo? Principal Component Analysis. É um algoritmo também de aprendizagem não supervisionada que ele serve para reduzir a dimensionalidade. O que é reduzir a dimensionalidade, Eduardo? Reduzir a dimensionalidade imagine que você está fazendo uma análise que tenha 100 variáveis, beleza? Então tem 100 características que você está utilizando para prever alguma coisa. E aí, pô, 100 características é muita coisa, né? Que tem uma forma aí, um algoritmo que faça esse negócio diminuir aí? Tem o PCA. O PCA, ele reduz em componentes principais. Então, por exemplo, você pode no algoritmo definir que você quer, sei lá, olhar só 20 componentes. E aí, esse PCA simplesmente ele vai zipar a parada, ele vai zipar a quantidade de dados, a quantidade de variáveis, nessa quantidade menor que você está delimitando, para que você possa fazer uma análise um pouco mais pontual ali, um pouco mais assertiva. Eduardo, ele está eliminando coluna, então? Não, não está eliminando coluna, ele está usando técnicas matemáticas, tá? Aí, matemática avançada para fazer a junção de várias características em componentes principais menores, beleza? É tipo um zip, imagine um zip aí, você já usou um INRA, um zip, 7-zip? Então, ele chegou lá e deu um zip, diminuiu, em vez de diminuir o tamanho do arquivo, ele diminuiu a quantidade de variáveis, beleza? É simples assim, então beleza. E vamos usar o Pylab, beleza? Então tá bom, vou executar isso aqui, e aí, cara, vou dar uma olhada aqui no dataset Iris. Eu trouxe aqui o link do Iris aqui no UCI, mas eu trouxe também o Google Translator, se você está com dificuldade aí no inglês, é só você utilizar o Google Translator, porque, cara, a
O machine learning do Google é muito fera. Os caras estão traduzindo essa parada aqui com uma qualidade fantástica, beleza? Então eu já trouxe aqui para você. O que que é? Tá aqui, ó. Download do conjunto de dados Iris, beleza? Então o que que é? Quais as características do conjunto de dados? É uma análise, é um conjunto de dados multivariado, beleza? Ou seja, tem várias variáveis. Quantas variáveis? Como eu te falei, 4 variáveis, tem 150 registros, beleza? E não tem valores missing, e olha só a quantidade de acessos que ele já teve. Cara, mais de 3 milhões de acessos, beleza? Por quê? Esse é um dataset muito famoso, tá? Um dataset muito famoso criado por esse senhorzinho aqui, ó, o Fisher, beleza? Então, é mais ou menos isso aqui. Se você quiser aprender um pouco mais, você navegue aqui nesse link. Tudo bem? Vamos carregar o Iris, Eduardo? Como é que eu carrego o Iris, Eduardo? Cara, você já importou ele aqui em cima, dentro do scikit-learn, dá uma carga nele aqui, ó. Iris é igual a, eu vou chamar esse objeto de iris, que é a carga do meu load iris que eu fiz aqui em cima, tudo bem? Então, beleza. Mostra aí para mim, Eduardo. Vou mostrar para você. Acabei de carregar ele e vou mostrar para você agora. Eu mando executar essa célula e aí aqui está o meu íris e eu quero mostrar um negócio interessante para você, beleza? Aqui está o íris. Olha só. Tá vendo que ele está mostrando aqui, ó? Eu vou subir aqui, ó. Tá vendo que ele está mostrando aqui, ó? Isso aqui é uma chave, beleza? Quando eu começo com chave, é um dicionário, beleza? O que é um dicionário em Python, Eduardo? Cara, se você não sabe o que é um dicionário em Python, você entra aqui no nosso curso Python Analytics Fundamentos, que vai ter uma aula específica de dicionários. Isso é uma estrutura de dados que o Python se utiliza para fazer a manipulação. Então, ele separa lá em lista, em tupla, em set, em dicionários, beleza? E aí você vai entender o que ele está fazendo. A gente tem uma aulinha bem fera explicando para você como é que funciona os dicionários, beleza? Então tá bom. Eduardo, quer dizer que você deu um load aqui no Iris e o Iris não era para vir só as informações lá das 4 variáveis? É aqui que está uma das grandes diferenças do Python para algumas outras tipos de ferramentas que a gente tem para fazer análise de dados. O Python, ele faz leitura de dados não estruturados. E esse aqui é um exemplo bacana de dado não estruturado. Não tem um esquema bonitinho, coluna tal, numérica, coluna tal, string, coluna tal, valor, não tem. Por quê? Porque são dados da web, beleza? São dados da web. E aqui esses dados da web, as informações elas não estão contínuas, bonitinhas em colunas tabulares como a gente tem em bancos de dados normalizados, entendeu? A gente tem informações mais desconexas, informações que estão auto-arranjadas ali na web, beleza? E como é que a gente faz a leitura? Nesse caso aqui, os criadores do Ares decidiram, eles colocaram em forma de dicionário, simples assim, beleza? Como é que funciona o dicionário, Eduardo? Tá aqui, ó. Ele é formado por pares de chave e valor. Antes dos 2 pontos, eu tenho a chave. O que é essa chave aqui? É a descrição. É a descrição do que é o dataset. E aí, depois dos 2 pontos, eu tenho lá a explicação da descrição do dataset, beleza? Esse outro aqui, a chave, o que é? É o data. O que é o data? É o nosso dados. Então, ó, o data é que tem as informações tabularizadas. Olha só, o data é um array NumPy. O que é um array NumPy, Eduardo? É uma sequência numérica de dados, beleza? Então, aqui, ó, as 4 características que eu tenho estão em sequência numérica dentro desse array, ó. Então, ó, isso aqui é uma característica, isso aqui é uma outra característica, sei lá, isso aqui é a raiz, esse aqui é o caule, esse aqui é a folha e esse aqui é o odor, beleza? Digamos assim. Então são as 4 características que estão dentro desse array, que ele foi colocado aqui na forma de dicionário. Beleza, Eduardo? Então como é que a gente vai ler essa parada aqui para fazer análise, Eduardo? Então eu vou simplesmente trazer aqui, ó, vou mostrar para você, eu vou trazer só o data, ó. Que tipo de objeto é esse? A gente já sabe que a gente acabou de ver, o data é um array NumPy, beleza? Um array, um conjunto de valores numéricos ali, beleza? Então tá bom, como é que eu vou saber disso aí, Eduardo? Curso de Python Analytics Fundamentos, que já está disponível lá no portal. A gente já tem 10 aulas do curso de Python gratuito para você aprender essa parada. Que para mim, eu só vou achar valor no meu trabalho se eu conseguir te ajudar, beleza? Então vai lá, corre, aprenda essa parada e depois me fala que você está aprendendo, hein? Beleza? Dá esse presente para mim, beleza? Então tá bom. Então tá bom, vamos lá, vamos visualizar então, Eduardo, as primeiras 20 linhas desse dataset, beleza? Como é que a gente faz isso, Eduardo? Eu vou chamar o iris.data, né, que é o comando que eu vou fazer a manipulação, o iris é todo aquele negócio grandão, o data é o array NumPy, e aqui é uma lista em Python. Cara, a lista em Python é o seguinte, eu em vez de usar a chave, como é o dicionário que eu mostrei para vocês aqui em cima, eu uso o colchete. Então, ó, separado por chave, eu sempre confundo parênteses, colchete e chave, beleza? É parêntese,
chave e colchete. Então isso aqui é uma chave, beleza? Então, entre chaves, entre essa coisinha aqui, ó, entre esse negocinho, entre... Então tá, o dicionário, galera, tá entre... Olha só, vou mostrar para você de novo aqui, ó. Vou abrir aqui o íris aqui, ó. Vou rodar o íris e aí você vai ver que o dicionário está entre colchete, beleza? Tá aqui, ó, o colchetezinho, o dicionário, né? Lembra que eu falei que isso aqui é um dicionário? Tá entre um colchetezinho aqui. Agora, aqui na lista, ela tá entre chave, beleza? Então, antes da vírgula desse dicionário são as linhas e depois da vírgula é a coluna. Então, o que que você está dizendo aqui, Eduardo, nessa lista? Eu quero que traga do registro 1 até o 20 todas as colunas. Quando eu não mostro nada aqui, eu quero que traga todas as colunas. Então ele vai fazer, o que que ele vai fazer? Ele vai trazer desse data, que é aquele nosso array NumPy, ele vai trazer do primeiro até o 20º item, beleza? Só para você ver como que a gente manipulou dados no Python, beleza? Isso aqui é interessante, no início pode ser um pouco difícil, mas depois que você pega as manhas, cara, isso aqui vai ser mamão com açúcar, além de ser, cara, isso aqui é uma ferramenta fantástica. Imagina, você consegue manipular dados de qualquer lugar com essa parada aqui, dados da web, a gente já tem aulas aí de web scraping, a gente foi lá, buscou dados da internet, dados de sites, dados de redes sociais, cara, isso aqui ajuda demais, beleza pura? Então o que eu fiz aqui, Eduardo? Eu simplesmente trouxe as 20 primeiras linhas numa estrutura de lista em Python, beleza pura? Então tá bom. Cara, olha só que interessante. Eu tenho alguns atributos dentro do meu dataset Iris. Por quê? Porque ele está num formato no qual eu posso chamar de orientado a objetos, digamos assim. Não assusta com isso não, beleza? É só a forma como o Python trabalha, ele permite que a gente consiga encontrar atributos e métodos dentro desses dados, entendeu? Por isso que o Python é massa, porque eu tenho atributos e métodos dentro desses dados. Se eu chamar só o íris e der um ponto, eu vou conseguir ver alguns atributos ou alguns métodos que estão disponíveis para esse objeto. E olha só que interessante, eu tenho aqui um negócio chamado target names e eu vou utilizar ele agora. Para quê? Para visualizar quais são os tipos de plantas que eu tenho lá. Lembra que eu não sabia qual era o nome? Tá lá. É setosa, versicolor e virgínica. São os 3 tipos de plantinha lá, beleza? São os 3 grupos que a gente vai criar. Eduardo, peraí, mas você está deixando minha cabeça confusa agora. Você está falando que isso aqui é aprendizagem não supervisionada. E eu não tenho os rótulos de saída. E você está me trazendo a classe de saída aqui, ou seja, eu já sei que a planta é uma setosa, vesícula, virgínica. É porque esse dataset, quando ele foi importado aqui pelo scikit-learn, eles não trouxeram a label, beleza? Eles não trouxeram a label, mas como é um dataset muito famoso, a gente já sabe que existem só 3 tipos de planta, de acordo com aquelas características lá, beleza? Então, é só por isso, beleza? Não tô ficando louco não, vamos embora. A gente não sabe, as 4 variáveis que a gente vai utilizar nesse dataset não tem a label, mas a gente já sabe que existem essas 3 labels. É só para isso que eu tô querendo mostrar para você, tá bom? Por quê? Porque facilita o aprendizado. Você já sabe de cara que tem 3 grupos, beleza? Então tá bom. Beleza, Eduardo. Já entendi o que é esse dataset, já entendi que o Python ele tem algumas facilidades aí para manipular os dados, porque tem alguns tipos de estrutura de dados lá, que nem os dicionários, as listas, as tuplas. Beleza, Eduardo. Então tá bom. Então, acho que eu já entendi tudo. Também entendi como é que é o meu dataset. Eu tenho lá um grupo lá de plantinhas, de características de plantinha, e eu vou querer fazer um agrupamento em 3 grupos, beleza? Eu quero agrupar essas características em 3 grupos, beleza? Então imagina que sejam clientes. Você queira segmentar 3 grupos de clientes diferentes. Por quê? Porque você quer fazer 3 tipos de campanha de marketing, beleza? Um exemplo, vamos embora, beleza? Então vamos embora, beleza. Eduardo, vou criar um modelo agora. Quero usar o tal do K-means. Como é que eu faço, Eduardo? Cara, 80% do trabalho do cientista de dados é a manipulação de dados, beleza? A estatística, os algoritmos, essas paradas todas já estão prontas e você precisa entender como é que se usam dessa parada, porque os cientistas, os doutores, os PhDs, eles passaram muito tempo estudando e fazendo tese de mestrado e doutorado. Então, você, a não ser que você queira também fazer uma tese de doutorado e está assistindo aqui a aula no Ciência dos Dados na Prática, se você for como a maioria, que quer simplesmente resolver problemas de negócio para sua empresa, basta que você saiba utilizar os algoritmos, beleza? Por quê? Porque
eles já estão calculados, eles já foram provados, beleza? Eles já foram provados pelo mercado, eles já estão aí funcionando e sendo utilizados, beleza? E é para isso que a gente vai utilizar eles aqui, beleza? Como que a gente vai fazer, Eduardo? Eu vou criar o objeto chamado K-means, que é o nosso modelo, chamando o modelo K-means, que a gente importou lá em cima do scikit-learn, beleza? Beleza. Eu vou usar dois parâmetros aqui. Um é o número de clusters, beleza? Que é igual a 3. Eu quero trazer 3 clusters, beleza? Eu quero fazer 3 grupos. Por quê? Por que, Eduardo? Porque eu, com a minha área de negócio, estou decidindo que eu quero fazer 3 grupos de clientes para que eu segmente campanhas diferentes para esses grupos, que eu quero saber qual a campanha que dá mais certo para cada um dos grupos, beleza? Um exemplo, tudo bem? Então, esse é um hiperparâmetro que eu posso utilizar desse modelo. O algoritmo é só isso aqui, galera. O algoritmo é isso aqui. K-means, entre parênteses, eu coloco os hiperparâmetros, beleza? Aí está o algoritmo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar mais 2 hiperparâmetros. Qual? O número de clusters, que eu quero 3. O que é o cluster? É o... Isso mesmo, você está prestando atenção. São os grupos, os grupamentos. E o random state. O que é o random state? É uma semente aleatória que eu estou criando para que você consiga reproduzir os mesmos resultados. Tudo bem? Então, tá bom. Depois que eu criar o modelo, eu vou treinar os meus dados, vou treinar o modelo com os dados. Então, eu vou pegar o K-means, vou treinar por meio do comando fit, beleza? Por meio da função fit. Fit é treinamento. E vou jogar o quê? Vou jogar os dados lá dentro. Quais dados, Eduardo? Os dados lá das 4 colunas lá que eu tenho lá das 150 registros e 4 colunas. Esses dados, o iris.data. Para que o algoritmo treine e separe em 3 grupos essa galera, beleza? Acabamos de rodar, galera. Criamos o modelo de machine learning de aprendizagem não supervisionada utilizando o K-means. Entendeu aí por que você precisa aprender a fazer manipulação de dados? Por quê? Porque existem outras coisas que são complexas de se entender, mas que já estão prontas, galera, beleza? Acabamos de rodar o algoritmo. O que o algoritmo fez pra gente? Ele trouxe as informações que a gente quis, que é o número de clusters igual a 3, tá aqui, e ele trouxe alguns outros hiperparâmetros default do modelo. Então, por exemplo, a quantidade de iterações default que ele trouxe foi 300. A pré-computação das distâncias ele trouxe uma forma automatizada, beleza? O número de inicialização foi 10. Então, galera, ele já trouxe aqui vários hiperparâmetros default. Eduardo, como é que eu aprendo essa parada aqui? scikit-learn.org, galera. Joga no Google aí scikit-learn e você vai entender como funciona cada um desses hiperparâmetros para quando você estiver fazendo o seu algoritmo, você tunar do jeito que você achar melhor, do jeito que você alcance resultados melhores aí na sua segmentação, beleza? Então tá bom. Eduardo, beleza. Rodei o modelo, mas eu quero saber o resultado. Onde é que está o resultado, Eduardo? Então, ó, o resultado eu acho aqui, ó, por meio desse método, ó. Dentro do K-means, eu criei o modelo K-means, beleza? Treinei o modelo. Agora, eu venho aqui, coloco um ponto e dou um tab. Opa, ele já foi logo, eu vou só dar o ponto, ele já vai aparecer. Eu dei um ponto, ele vai aparecer aqui, ó, os métodos e atributos referente a esse objeto que a gente criou. Por isso que fala que é linguagem orientada a objeto, entendeu? Por quê? Porque dado esse objeto que eu estou criando, eu posso ter outros métodos e atributos para manipular esses dados aí. Nesse caso, o que eu quero mostrar para você? A label. Ó, tem um atributo aqui, ó, chamado label, que é exatamente o resultado do nosso modelo. Então, ó, quando eu mando rodar, ele trouxe lá para a gente. Ó, o primeiro era 1, o segundo era 1, o terceiro era 1, teve um que era 0 e o outro que era 2. Então ele separou em 3 grupos, 0, 1 e 2. Tá feito o nosso algoritmo, beleza? Eduardo, beleza, entendi. Cada uma daquelas linhas lá recebeu um grupo, cada uma dessas linhas estão em um cluster, e agora eu posso simplesmente mandar para a minha área de negócio e falar assim, cara, tá aqui, esse primeiro cliente aqui, ele é do grupo 1, esse cliente aqui é do grupo 0, esse cliente aqui é do grupo 2, e aí os caras vão escolher qual campanha você vai utilizar. Mas tem alguma coisa mais visual para eu mostrar para a galera, Eduardo? Tem sim. Tem coisa visual e você vai mostrar essa separação para a galera aí da sua área, para o pessoal entender e achar bacana, beleza? Beleza. E é aí que a gente chama o nosso amigo Panda. Você percebeu que o que a gente criou ali foi um array NumPy, estava escrito um array NumPy. Como que eu transformo isso em um data frame, uma tabela mais visual, assim? Você chama o Pandas e o Pandas vai criar isso para você. Então eu vou chamar a função DataFrame do Pandas, que eu chamei de pedir lá em cima, lembra? E vou criar uma parada chamada Cluster Map, beleza? E aí eu vou chamar o quê? O meu banco de dados, né? Com as 4 variáveis. Só que tem o seguinte, galera. Depois que eu criar isso aqui, olha só o que vai acontecer. Eu vou dar um Ctrl X e vou criar o Cluster Map. Bora ver o Cluster Map aqui agora. Tá aqui o Cluster Map. Ó, eu tenho lá o cara 0. O cara 0 tem a característica tal, tal, tal e tal, mas eu não sei o que ele é. Ele caiu em qual cluster?
É aí que entra esse código aqui, ó. Esse código aqui, ó. Eu estou fazendo o seguinte, no cluster map eu vou adicionar uma coluna. E como é que adiciona uma coluna, Eduardo? Abre, fecha, parênteses, não, abre e fecha chave, coloca o nome da variável que você quer e qual é o valor que ela vai receber, Eduardo? É igual ao meu atributo que eu criei aqui, ó, a label, beleza? Então aí ele vai criar automaticamente a minha label, tá bom? Agora, quando eu rodar essa célula, cluster map, vai vir lá. Ó. Então, a primeira observação que tinha essa característica igual a 5,1, essa outra, o caule igual a 3,5, a raiz igual a 1,4 e o odor igual a 0,2, ele caiu no grupo 1. E assim sucessivamente por 150 observações que você teve lá, os 150 clientes que você separou para fazer o seu trabalho de clusterização. Beleza pura? Entendeu mais ou menos agora onde que está essa parada? Beleza, Eduardo, agora eu entendi, já tenho lá tudo bonitinho, mas eu quero ver só a galera que foi mapeada com 2, beleza? Só acetosa. Como é que eu faço? Cara, você vai fazer um filtro, beleza? Como é que é esse filtro? Você vai chamar lá o seu atributo que você acabou de criar e entre chaves você vai colocar a sua condição. Você quer que o cluster que você acabou de criar seja igual a 2, só que o igual você coloca igual igual, beleza? Você coloca igual igual a 2 e aí você vai trazer somente a galera que pertence ao cluster 2, tá bom? E aí você faz lá um trabalho para conhecer a galera que caiu no cluster igual a número 2, tudo bem? É um filtro que nem lá no SAS, não sei se você viu as nossas aulinhas lá de SAS, mas é um query builder, eu fui lá e fiz um filtrozinho quando a variável tal é igual a 2, e aí faz o filtro e manda executar a query, beleza? Simples assim, foi uma query que foi feita aqui, tá bom? Então tá bom, então vamos para frente. Cara, Eduardo, beleza, mas tem uma forma visual para eu ver isso, Eduardo? Tem uma forma visual. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou só colocar mais um conhecimento aí na sua bagagem para que você possa aí aprender mais e mais aqui na ciência dos dados, beleza? Eu vou falar de dimensionalidade. Lembra que eu te falei que tinha uma variável que poderia ter 100 atributos e aí você queria reduzir para 20 e tal? Então, o que acontece? Aqui, quando você criou os 3 clusters, você criou 3 dimensões. 3 dimensões, sim, você tinha uma variável que estava aqui nesse eixo e no outro eixo dimensional. Então tinha lá o eixo x e y e o eixo z, tá? Você criou um grupo aqui, outro grupo aqui e outro grupo aqui. Para você ver ele numa forma gráfica, só num gráfico em 2D, eu vou reduzir a dimensionalidade. Então, em vez de 3, eu vou colocar só 2, porque aí eu vou conseguir mostrar os 3 clusters em 2 dimensões. Caraca, Eduardo, fiquei confuso agora. Fica não. É assim, se eu fosse mostrar um gráfico para você, eu poderia mostrar um gráfico 3D e mostrar lá os três tipos de plantinha, beleza? Só que para mostrar em um gráfico só, em um gráfico de 2 dimensões, eu vou reduzir a dimensionalidade lá, que está 4, ou seja, eu tenho 4 atributos, para 2. E aí eu consigo mostrar para você em 2 dimensões. Beleza pura? Se você não entendeu, fica comigo que até o final você vai entender, beleza? Eu vou usar mais um algoritmo de redução de dimensionalidade chamado PCA. E aí, quantos componentes eu vou colocar agora? Eu quero 2 componentes, beleza? E aí, você vai treinar o seu PCA com o iris.data, que é o nosso banco de dados, beleza? Cria essa função, vamos lá de novo, eu vou criar um objeto chamado PCA, que é o meu objeto já com a redução de dimensionalidade. O que é redução de dimensionalidade, Eduardo? Eu quero transformar lá a quantidade de componentes que eu tenho de 4 para só 2 componentes, beleza? E aí, como é que você processa isso, Eduardo? Você dá um fit. E onde estão os dados de origem, Eduardo? Está aqui dentro, iris.data, beleza? Você roda e aí você acabou de criar esse objeto PCA, beleza pura? Tá bom, Eduardo. Agora você vai fazer o PCA Transform. O que é o PCA Transform, Eduardo? É aplicar esse PCA dentro do seu banco de dados. E aí eu vou chamar esse negócio de PCA 2D. Simples assim. Eu vou passar agora o PCA dentro do meu Iris Data, que é o PCA Transform. Vou mostrar aqui para vocês agora o PCA 2D e está lá criado, 2 dimensões. Eduardo, você eliminou 2 colunas, Eduardo? Não, eu reduzi a dimensionalidade, beleza? Tá vendo aqui? Isso aqui é um componente e esse outro aqui é outro componente, que é nada mais nada menos do que esse componente, ele agregou outros componentes nesse componente só, agregou outras variáveis nesse componente só, beleza pura? É isso que é redução de dimensionalidade, beleza? Qual a shape, Eduardo? Mostra direitinho aí, tem lá 150 linhas e 2 colunas agora, fechou? Beleza, Eduardo. Vou inserir, para que serve isso aqui, Eduardo, esse PCA 2D shape igual a zero? É porque é o seguinte, ó, aqui, como é a linguagem orientada a objeto, eu vou utilizar isso aqui numa forma. O que eu vou fazer? Ó? O PCA 2D, ó, a shape, eu tenho aqui ó, uma lista
que ele mostra para mim que eu tenho 150 linhas e 2 colunas, beleza? Antes, aqui o item número 0, aqui o item 0 é 150 e o item 1 é igual a 2. Eu estou pedindo para ele trazer o item 0. Por quê? Porque eu quero que ele traga o 150 para eu fazer uma função, olha só. Para cada i na faixa de 0 a 150, ou seja, eu vou varrer todas as linhas e vou criar um gráfico mostrando onde cada pontinho de dado vai ficar, para eu mostrar os 3 clusters para você, beleza? Eu vou criar para cada um desses dados o seguinte: quando esse dado for 0, eu quero que você crie um cluster chamado C1, beleza? E aí coloque ele na cor vermelha, esse hiperparâmetrozinho aqui é vermelha, e o marcadorzinho eu quero que seja um maisinho. Se perde não, vamos lá. Se não, se ele for igual a 1, ou seja, se a label cair lá na plantinha que é igual a 1, a setosa, ele vai estar no cluster igual a 2. E aí eu quero que seja verde, green, e o marcadorzinho eu quero que seja uma bolinha, beleza? Se não, ele vai estar no cluster número 3. E aí eu quero que seja blue, Bzinho, e fique com a marcaçãozinha aqui, o asteriscozinho. Tudo bem? Beleza, Eduardo. E aí, como é que vai ser essa legenda? O cluster 0, cluster 1 e cluster 2, e o título, tá lá, clusters k-means com íris dataset em 3 clusters. Isso aqui é a chamada gramática do gráfico. O que é gramática do gráfico? É que você vai construir no gráfico pedaço por pedaço, beleza? Isso aqui a gente aprende no curso lá de Matplotlib dentro do Python, beleza, galera? Então vamos embora. Vou criar esse gráfico e vou mostrar para você agora como que funcionou, como que está o nosso gráfico. Olha que interessante. Além de entregar aí para o seu gerente, para a sua equipe, as labels de cada um dos clusters que você criou dos seus clientes, você ainda vai mostrar uma forma gráfica que vai dizer o que, Eduardo? Vai dizer o seguinte, olha, essa galera aqui é tão mais parecida que, olha só, ela tá desse lado aqui, ó. Esses outros dois aqui, ó, eles estão colados, eles estão perto um do outro, mas eu consigo separar muito bem esse vermelhinho desse azulzinho, entendeu? A similaridade aqui é muito pequena, então se tiver algum erro aqui vai ser muito pequeno. Beleza, cara, assim, nessa forma visual você consegue mostrar. Eu consegui segmentar realmente os meus clientes em 3 partes diferentes, em 3 grupos que são homogêneos entre si, beleza? Cara, Eduardo, entendi, então eu fiz a minha segmentação dos meus clientes e tal, mas tem um negócio que eu estou em dúvida nesse negócio de aprendizagem não supervisionada. Como é que eu sei se o meu algoritmo está errando ou está acertando? Como é que você avalia? Como é que você faz as métricas de avaliação desse modelo, Eduardo? Se não tem dado de teste, como é que você faz? Então, existem algumas métricas. Métricas de homogeneidade, completude, tem um negócio chamado medida V e um negócio chamado inércia. O que significa isso? Eles mostram exatamente qual é a distância, o quão homogêneos são os grupos entre si, beleza? Por meio de cálculos entre o centro do cluster, ele mostra como que há uma homogeneidade dentro do cluster e quanto que esse cluster é diferente do outro cluster. Então, por meio de alguns cálculos, de algumas medidas, como essas 4 que eu dei agora, inércia, completude, homogeneidade, medida V, são medidas aí de métricas de avaliar de avaliar o seu algoritmo. Ele consegue dizer para a gente o quão o algoritmo o quão o cluster é diferente entre si e o quão ele é homogêneo dentro dele mesmo, entendeu? Para você saber se os carinhas estão alocados dentro de forma homogênea. Beleza? É mais ou menos isso que a clusterização faz com o K-means, cara. Agora você aprendeu como o Google, o Facebook e a Amazon e sei lá, essas propagandas aparecem para você. Sabe por quê? Porque eles colocaram você em segmentos específicos que são possíveis pessoas que vão gostar de cada uma das propagandas que estão sendo mostradas para você. Se eles estão mostrando para você propaganda de algum produto específico, é porque certamente eles viram similaridade entre pessoas que compraram esse produto e você, beleza pura? Então tá bom, cara. Por hoje é só. Essa é a aula do Ciência dos Dados na prática de clusterização. Mas ainda tem mais uma atividade. Sabe qual é a atividade? É o seguinte, você vai ajudar esse algoritmo a ficar mais fera ainda. Por quê? Porque o Google
e o Facebook se utilizam muito disso. Então, o que que você vai fazer? Você vai entrar aqui, ó, na comunidade no Telegram para pegar esse script e executar e fazer aí na sua empresa também ciência de dados. Mas você vai lá no meu Facebook, lá no Facebook de Ciências dos Dados, e vai dar uma curtida lá na página, vai virar um fã da página, ou você vai lá no YouTube, seja meu seguidor no YouTube se você não é, vai dar um comentário na aula, vai falar, cara, Eduardo, legal a aula, gostei. Sabe por quê? Porque aí você vai estar ajudando esses algoritmos dessas empresas a encontrar pessoas parecidas com você e que possam também achar valor nesse conteúdo que eu estou colocando. Beleza pura, você me ajuda? Tamo junto? Então é isso que eu peço, galera. Tem mais uma coisa. Eu trouxe aqui nesse Jupyter Notebook mais uma aula aqui que é praticamente um curso completo de Machine Learning, passo a passo do Machine Learning para você aprender. Eu trouxe aqui nessa aula, aqui tem mais de uma hora de aula, com mais de 7 algoritmos, eu mostro passo a passo de como que esses algoritmos são utilizados, beleza? Num banco de dados só, em um tipo de problema de negócio só. Então, cara, essa aula tá completinha, não perca, beleza? Cara, por hoje é isso. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe e não esqueça de fazer sua parte. Entre aqui no grupo do Telegram que está aqui na descrição do vídeo no YouTube, beleza? Se você estiver aqui no YouTube, e entra aqui no nosso grupo no Telegram, Ciência dos Dados Raiz, e pega esse script e faça a sua parte, porque você é parte fundamental nesse processo, beleza? Cara, cientista de dados, um forte abraço, a gente se vê no próximo Ciência dos Dados na prática. Tchau, tchau. Você já teve aquela sensação de que